Hoje o nosso assunto é de medida de comprimento, tá? A medida de comprimento nós temos como base o metro, e o metro sempre é representado pela letra M. Bom, o que significa metro? Metro quer dizer medir o quê? O que tem para se medir? E metro, a gente utiliza o metro para medir as coisas. Toda vez que a gente precisa do tamanho de alguma coisa, a gente pede a medida em metro. Nós temos como medida de comprimento uns objetos que a gente utiliza como a régua, tá? Essa régua aqui é a régua que a gente utiliza na escola. Essa régua nós temos 30 centímetros. Quando nós queremos medir coisas maiores, nós utilizamos esse objeto aqui chamado de trena também. Ele utiliza coisa, a gente mede coisas bem maiores com ela. Bom, a medida de comprimento, nós temos o metro, tá? E nós temos medidas menores do que o metro e nós temos medidas maiores do que o metro. Uma das medidas menores do que o metro mais utilizada chama-se centímetro. Isso quer dizer que essa medida é menor do que o metro e ela é 100 vezes menor do que o metro, tá? E uma medida maior do que o metro, nós temos o quilômetro, que também é bem conhecido para a utilização de estradas, né? E o quilômetro quer dizer que nós temos 1000 metros, tá? Nós temos 1 metro 1000 vezes. Nós temos também aqui o milímetro, o mm, que quer dizer que nós pegamos o metro e partimos em 1000 pedacinhos. Por exemplo, esses pequenininhos aqui, ó, nós temos o zero da régua e nós temos vários pedacinhos aqui. Esse pedacinho, cada um desse pedacinho aqui chama-se milímetro. 1 metro nós temos 1000 pedacinhos, quer dizer que o metro foi dividido em 1000 pedacinhos. Por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, eu tenho uma régua. Na régua nós começamos sempre pelo zero. E cada pedacinho desse aqui, ó, que nós temos aqui, nós chamamos de centímetro. E um metro nós temos 100 centímetros. 100 centímetros num metro. Então, se eu quero dizer que também num metro, meio metro, a metade no metro, eu tenho que dizer que eu tenho 50 centímetros. O centímetro, lembrando que ele é menor do que o metro, tá? Eu tenho 1 metro, aqui ó, 1 metro é igual a 100 centímetros. Quer dizer que eu peguei, vou representar aqui para vocês, ó. Cheguei a 1 metro. Nesse pedaço aqui, eu tenho 1 metro. Isso quer dizer que eu tenho 100 centímetros. 100 pedacinhos de 1 centímetro cada um. Como se eu colocasse um pauzinho, colocasse 100 pauzinhos do lado dele. Nesse metro, eu tenho 1 metro é igual a 100 centímetros. Ó, mostrando aqui para vocês, 100 é igual a 1 metro. 1 metro, 1 m, é igual a 100 centímetros, tá? E temos outras medidas, outros objetos também de medida, como a fita da costureira também. Temos um outro metro, que é o metro articulado, que ele só tem 2 metros, que é utilizado também com os pedreiros para poder fazer a obra. Agora vamos lembrar aqui. Toda vez que nós temos representação do metro, nós utilizamos 1. Por exemplo, eu quero falar a minha altura. A minha altura eu represento assim. Deixa eu apagar aqui. A minha altura eu tenho 1,68 m. Então, 1 eu represento no 1 m
e 68. Se 68 é menor do que 100, eu vou representar ele como centímetro. 68 centímetro. A minha altura é representada assim, 1,68 m ou 1,68 centímetro. Tá? Então, aqui, essa tabela aqui, que é a tabela que é medida, o metro, essa tabela vocês vão aprender mais profundamente lá no 4º ano, tá? Mas que vocês vão estudar que antes do metro, nós temos o decímetro, nós temos o centímetro e nós temos o milímetro. Depois do metro, nós temos o decâmetro, nós temos o hectômetro e nós temos o quilômetro, tá? Mas por enquanto nós vamos ficar com o mais utilizado. O mais utilizado é o metro, que é a base dele. Nós temos o centímetro, tá? Que é menor do que o metro. E nós temos o quilômetro, que é maior do que o metro. O centímetro são 100 vezes, é 1 metro se eu picasse ele em 100 pedacinhos, tá? Que ele é menor do que o metro. E o quilômetro é 1000 vezes o metro. Por exemplo, se eu tô aqui na minha casa, vou daqui até lá no centro de Iguaba. São 2 quilômetros. 2 km. Se eu quero representar isso em metro, eu vou falar que são 2.000 metros. Porque o metro é 1000 vezes o quilômetro. Tá?